pessoal, tudo bem? A Rebeca ia participar desse vídeo, mas não vai mais. Eu fui levar ela ali pro Ricardo e pra minha mãe, porque ela estava um pouco desconfortável. Eu tinha acabado de dar mamar, acho que ela fica com um pouquinho de cólica, sabe? Oh, meu amor. Você acordou? Mas hoje, como o assunto é mais sobre mim, sobre pós-parto, ela não precisa participar tanto. Eu já gravei um vídeo de um mês de vida da Rebeca. Engraçado, eu falei, esqueci de falar um monte de coisa, esqueci de falar sobre cólica dela e tal, mas assunto não vai faltar, né? Mas hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre um mês pós-parto. Na verdade, um mês e meio. Eu fui hoje na médica, na minha ginecologista, né, pra receber a alta depois do pós-parto. Então são 40 dias a quarentena aí da mãe pós-parto, que hoje em dia é tão diferente, né? As mães se preservavam mais, ficavam mais em casa, tinham alguns certos cuidados. Hoje é, né, tipo, eu tava já passeando, fazendo um monte de coisa, mas eu acho que também é pela necessidade da dinâmica já da família, né? Como eu tenho a Vitória, que é mais velha, o Henrique, o Charlie, a vida continua para eles, as atividades continuam, então acho que a gente acaba fazendo um pouco de mais coisa mais cedo, digamos assim. Com certeza eu fiz mais coisa com a Rebeca agora do que quando a Vitória nasceu, por exemplo. Se bem que a Vitória nasceu no frio, né? Então era outra coisa. Mas enfim, a quarentena moderna é diferente, né? Mas é claro que eu estava escutando muito o meu corpo. Eu aprendi ao longo dos anos, com a minha experiência, né? Quando a gente fica um pouco mais velha, a gente aprende certas coisas. E uma das coisas é de escutar o corpo. Então, se eu tivesse com dor, se eu tivesse sentindo alguma coisa meio fora do comum, eu não fazia nada. Se eu tivesse me sentindo bem, eu participava das atividades, tal, que minha família tá aqui. Eles saíram, fizeram várias coisas que eu não fui junto. E depois eles saíram, fizeram alguns passeios que eu me juntei a eles. Nós estamos no Disney Springs com a família. A gente saiu algumas vezes, eu não levei vocês. Hoje eu falei, eu vou levar o pessoal. Mas vamos começar pelo começo, né? Porque senão o vídeo já é longo, é muita história. Mas é melhor ter uma ordem para tudo isso. Logo que a Rebeca nasceu, né? Começa o pós-parto. E vocês que me acompanham há muito tempo acompanharam outras gravidezes e outros pós-partos e viram que o último, na verdade, do Henrique e do Charlie, acho que foram os mais desafiadores. Será que é pós-parto de menino? Será que tem a ver? Não sei. Mas eu tava assistindo o pós-parto do Henrique, né? O vídeo pós-parto. E eu sofri bastante, eu fiquei bem inchada, minha perna, eu fiquei com muita dor. Eu fiz parto normal nos 4 partos, né? Se você é novo por aqui, eu tenho 4 filhos, eu fiz 4 partos normais, mas com anestesia, né? Com a peridural. Eu não sei se é porque é com anestesia, eu não sei, mas por mais que eu não fiz cesárea, o meu pós-parto é bem dolorido. Não só lá embaixo, né? Por onde o bebê nasceu, mas o meu corpo inteiro fica dolorido. Eu sempre falo que a sensação é que um caminhão me atropelou. As partes de baixo dói tudo. Tudo. O do Charlie foi o pior pra mim, porque eu sofri muito com hemorroida e eu acabei compartilhando isso com vocês. E esse era meu maior medo dessa vez, porque foi horrível. Horrível o do Charlie, foi horrível. Eu tô com muita dor no corpo, muita dor lá atrás, lá embaixo, sabe, levei um pontinho e tal. E eu tô com pavor de ir no banheiro. Eu tô tomando remédio, né, pra regular o intestino, pra ficar macio, assim, pra não ter problema. Mas eu tô com pavor de ir no banheiro. E remédio pra gases, essas coisas. E graças a Deus, dessa vez eu não sofri tanto. Teve um pouquinho, mas sarou rapidinho. O médico passou pomada e tal, e tudo se resolveu. Eu acredito também que por a Rebeca ter nascido com 35 semanas, eu não tava tão gigante, tão enorme, né? Foi um mês antes, então eu podia ter ganho mais peso ainda no final da gravidez. Então eu acho que isso contribuiu para eu me sentir melhor no pós-parto. Eu fiquei falando para todas as pessoas perto de mim, eu falei, nossa, eu tô me sentindo muito melhor, mais rápido nesse parto do que os outros. Nossa, eu tô melhor nesse parto que os outros. Mas pode ser, eu não sei, que é porque ela nasceu com 35 semanas, então eu não tava no meu ápice de inchaço, eu não tava no meu ápice de peso, eu não tava no meu ápice de cansaço, né, de esticada, porque quando a gente chega a 40 semanas, a gente não aguenta mais. Pelo menos foi assim pra mim e pras outras gravidezes, né. Ela nasceu com 35 semanas, 2 dias antes eu tava fazendo festa aqui em casa, meu aniversário de 40 anos e o aniversário do Charlie de 3 anos. Naquela festa eu já tava me sentindo bem cansada, assim, eu confesso que
que quando eu assisto o vlog, eu vejo fotos minhas, eu vejo que a minha cara não tava... Eu me conheço, né? Tem gente que não vai perceber, mas eu tava vendo que eu não tava 100% ali. Eu tava já cansada, já tava um pouco inchada, tanto a perna como o rosto, assim. Sei lá, eu nunca esperei que eu ia dar à luz com 35 semanas. Mas aí logo depois, né, no hospital, eu fiquei bem, relativamente bem, mas com bastante dor no corpo. Não tanto quanto as outras, mas fiquei com essa sensação de que o caminhão me atropelou. Eu acredito também que pela falta de sono, né, porque assim que o bebê nasce a gente já começa a dormir pouco, e aí uma noite se emenda na outra, é muito difícil, é muito difícil. Então a falta de sono, né, a falta de você dormir, acho que mexe muito com a gente também. Eu, graças a Deus, não tive baby blues, eu me senti super bem. Óbvio, não é que eu tava toda, maravilha, a vida é bela todos os dias, não nesse tipo, mas também eu não tava sentindo tristeza, eu não tava sentindo nenhum tipo de depressão, né? É claro que eu não passei ainda, né, todas as fases do puerpério, então isso pode acontecer a qualquer momento, então não tô livre disso acontecer comigo, mas pelo menos durante esse um mês foi bem tranquilo nesse sentido. Uma coisa que foi muito difícil pra mim no pós-parto, né, logo as primeiras semanas, a primeira, a segunda semana, eu não sabia o que esperar, né, dando à luz de uma forma prematura. E um sentimento que eu tive, que eu fiquei triste, eu não esperava que isso ia acontecer, parece que me foi roubado um mês, sabe? Assim, eu queria ter feito coisas com a barriga, eu queria ter tirado foto. E não é só pela foto, eu não sei explicar. Eu acredito que seja a minha última gravidez, mas eu não quero falar essa é a última gravidez, que eu fico até triste. Tipo, não acredito que acabou essa fase da minha vida. Mas, por eu achar que é a última gravidez, eu não sei, parecia que eu queria curtir mais a barriga, mas ao mesmo tempo, tipo, eu já tava exausta da barriga, então é muito confuso, são sentimentos confusos na nossa cabeça que acho que só quem passa por isso entende. Então eu senti um pouco de tristeza nesse sentido, assim, parece que passou uma fase que eu não vivi, né, que eu perdi esse último mês de gravidez. Só que depois, se você assistiu o update que eu fiz de um mês da vida da Rebeca, você vai ver que foi um milagre de Deus ela ter nascido mais cedo, porque ela teve um nó no cordão umbilical, que chama verdadeiro nó, né, o true knot, que não é nó, não é o cordão umbilical enrolado no pescoço do bebê, é um nó no cordão umbilical mesmo, assim, e é perigosíssimo. Muitas crianças não sobrevivem a isso ou nascem com sequelas, então Deus estava cuidando. Aí toda vez que eu lembro disso, todo esse sentimento de eu perdi um mês, isso aqui... Não perdi, eu poderia ter perdido a Rebeca na minha vida. Só de falar me arrepia. Então foi perfeito, sabe? A gente não entende às vezes os planos de Deus, mas foi perfeito. Eu abri para perguntas no Instagram e os assuntos se repetem, então eu quero só falar o nome das pessoas aqui que mandaram perguntas. Alice Ramos falou: Flá, até agora qual foi o seu maior desafio no primeiro mês como um todo? Beijo, amo sua família. Alice, um beijo para você. E esse é o próximo assunto, Alice, que o meu maior desafio nesse primeiro mês foi a amamentação. E eu estou chocada que esse foi o meu maior desafio. Não dá para acreditar. Nós vamos conseguir. Tá pronta? Não quer? Quando ela pega de um lado, dói o outro. Porque eu estou na quarta criança, né? Já passei por isso 3 vezes. Eu falei que, puxa, eu pensei de tudo que eu pensei. Eu tava com muito medo da hemorroida, eu tava com muito medo, sei lá, de ir pra cesárea. Eu tava com muito medo de um monte de coisa. Mas a amamentação era algo que eu tava assim, vou tirar de letra. E não, gente, não tirei de letra. A Rebeca só pegava a pontinha do meu seio e eu acredito, né? Teve profissional que me viu e falou que eu estava com candidíase mamária e teve profissional que falou que não, você não está com candidíase, o problema é a pega do seio. Eu acho que eu tive candidíase porque eu tive uma dor, gente, no seio que não era normal. Não era só no bico do seio de doer, porque sangrou, rachou, ficou duro, ficou tudo de ruim. Eu não tive mastite, porque eu sei o que é mastite porque eu já tive em uma das gravidezes, eu acho que foi do Henrique ou da Vitória, mas eu já tive mastite, então eu sei exatamente como ele sente. Então eu não tive mastite, mas eu tinha
uma dor, era um choque no seio, assim, eu tava parada, assim, conversando, daqui a pouco escorria lágrimas, as crianças, mamãe, o que foi? E eu, gente, era um choque no peito muito forte, assim, nas veias, assim, parecia que eu tava levando choque. Então não era comum, eu não conseguia tomar banho. A hora que eu ia embaixo do chuveiro, caía pingo de água, assim, doía meu seio, tanto que eu fui tomar banho de sutiã. O Ricardo que deu essa ideia, ele falou, toma banho de sutiã. A gente tem 2 chuveiros, né, dentro do box, e um ele tem um jato um pouquinho mais forte, o outro ele tem um jato bem pinga-pinga, assim, que o Ricardo gosta menos forte. E eu não conseguia tomar banho no chuveiro com o jato mais forte, eu precisava tomar no chuveiro fraco com sutiã. Então foi a parte mais difícil, assim, porque eu não sabia o que fazer. Aí eu tirava, né, o leite, eles sempre falam, esvazia bem o leite, o peito pra ficar mais macio, não sei o que. Eu tirava, mas não adiantava. Aí no que eu colocava a boca dela no meu seio, era uma dor assim surreal. Eu vi estrelas. E eu, por várias vezes, assim, chorando. Acabo que tem gente que tem imagem dessas coisas, não conseguia nem gravar, nem pensar em registrar nada pra vocês, porque era uma dor. Eu vi estrela. E eu tava tentando focar nela mamar, né? Eu precisava focar nela mamar, então foi muito difícil. E é louco porque quando você tá passando por isso, parece que nunca vai acabar, parece que não tem fim. Acho que isso é na vida, né? Quando a gente passa por algum desafio na vida, parece que você não vê a luz no fim do túnel, mas até isso teve luz no fim do túnel. Então eu liguei pro médico, é o ginecologista que cuida dessa parte, se você tá com candidíase mamária ou com mastite ou qualquer problema, eu não sabia disso, porque a consultora de amamentação, ela não pode dar medicação. E para candidíase você precisa tomar medicação. E eu tomei um comprimido a cada 3 dias, 2 vezes. Então era 2 comprimidos só. Tomei um dia, passou 3, tomei outro dia. E eu senti que melhorou muito. Por isso que eu tenho quase certeza que eu tava com candidíase. Mas logo depois que eu achei que melhorou, foi melhor, tal, aí depois começou a doer de novo. Não tanto quanto tava doendo, mas doeu de novo. Aí finalmente eu fiz a consultoria com a consultora de amamentação e foi maravilhoso, gente. Eu chorei ali na sala dela, mas não de dor, de emoção. Porque ela me ensinou uma pegada, assim, né? O jeito de apoiar a Rebeca. E aí ela encaixou de um jeito, daí eu comecei a chorar de emoção. Eu falei, era só isso. Então eu não consigo falar o suficiente pra vocês. Se vocês têm o desejo de amamentar, procurar uma consultora de amamentação, que elas sabem que elas estão falando, gente. E é coisa simples, sabe? São pequenas coisas pra você fazer que faz toda a diferença. Você fala, era isso? Mas você precisa que alguém te diga, porque não dá pra você descobrir sozinha, na maioria das vezes. Existem muitos vídeos educativos no YouTube, em websites, então também procura isso, porque isso ajuda demais. Mas foi muito bom ter uma pessoa ali comigo, né, me orientando. Aí ela me ajudava, tipo, ela pegava a cabeça da Rebeca, ela me ajustava a mão, a almofada de amamentação, assim, sabe? Assim, então foi excelente. Então, com certeza, esse foi o maior desafio pós-parto pra mim. As partes de baixo, assim, eu achei que foi muito tranquilo, cicatrizou muito rápido. Eles dão, né, uma bisnaguinha de água pra lavar, tem uns sprays, medicação muito boa, pomada, tudo pra regenerar lá rápido, e isso foi ótimo. Então eu não fiquei com muita dor nesse sentido. E o corpo, depois de umas 2, 3 semanas, eu já me senti melhor assim no corpo. Só que, porque eu não tava dormindo muito, era difícil me recuperar 100%. Agora, a Giovana Kempfer, gostei do seu sobrenome, Giovana Kempfer perguntou, ainda dói pra amamentar? Giovana, sim, mas nada se compara. Ainda dói a pontinha. Eu ainda acho que eu também não estou na posição 100% dela. Ela tem a cabeça pequenininha, né? Meu seio tá gigante. Ela me machucou muito no começo, então eu não tô 100% sem dor. Não é uma coisa assim, que ela pega o seio e eu não sinto. Porque eu lembro de um momento da vida da amamentação, do bebê pôr a boca pra amamentar, e eu não senti nada, até esquecia. Na verdade, quando o bebê amamenta, me dá um sono gostoso, é algo, quando não tá doendo, é uma sensação assim de relaxamento, sabe? Acho que libera os hormônios, né? Tanto da bebê, e aquela sensação gostosa. Então, a amamentação é pra ser tranquila, mas ainda eu não tô 100% sem dor. A Suelen Maíra falou, a Suelen.maíra.98 perguntou: como foi a adaptação com mais um membro da família? Teve alguma dificuldade? Suelen, foi mais fácil do que eu imaginava. Não tô falando que foi, tranquilo, vida normal, não. Mas foi mais tranquilo do que eu imaginava.
O Charlie ficou com ciúmes no começo, e aí eu vou fazer outro vídeo só sobre ciúmes e adaptação com os irmãos, então isso eu vou fazer. Mas o Charlie ficou com ciúmes bem nos primeiros dias e eu consegui resolver rapidamente porque eu estava preparada. Para quem ouve eu falar sobre educação infantil aqui, né, eu tenho um curso sobre educação infantil, eu falo muito sobre se preparar para a emergência, para o incêndio, e é isso, eu já estava preparada para esse tipo de comportamento. Então quando chegou o incêndio eu já tava tranquila, porque eu sabia o que esperar. Então eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né? Ciúmes de irmãos, adaptação em casa e tal. Mas então esse foi um pequeno desafio. Outro desafio de trazer a Rebeca para casa foi de colocar as crianças para dormir, porque minha família não estava aqui para ajudar, era só eu e o Ricardo, que, né, a Rebeca chegou mais cedo, então minha família chegou um mês depois. A dificuldade foi mais na rotina da noite, porque eu precisava ficar com a Rebeca e o Ricardo tinha que fazer tudo sozinho. E as crianças ainda pedem pra gente ficar com eles para dormir, até eles dormirem, né? Então era difícil essa divisão. E às vezes, se eu colocasse uma criança aqui na minha cama e eu tava com muito sono, o Ricardo tinha medo de eu colocar a Rebeca na cama e uma criança dormir em cima dela e tal. Claro, eu tenho o bercinho, eu tenho o Moisés, e aí eu vou mostrar os produtos que fizeram toda a diferença pra gente. Também é outro vídeo, é muito assunto, né, gente? Mas esse foi um desafio. E as crianças querem eu, né? Assim, querem o Ricardo e também querem eu. Então, quando eu tinha que ficar só com a Rebeca, principalmente a parte da noite é mais desafiadora, porque eles diziam, eu quero a mamãe, eu quero dormir com ela. A gente, não, hoje não dá. Então isso foi o mais difícil dessa adaptação. No dia a dia não foi tanto, porque a Vi e o Henrique estão na escola. Se eles estivessem de férias, talvez ia ser outro desafio. Mas a gente entrou numa rotina tão gostosa por causa da escola, que o Ricardo tá um paizão assim, que vocês não acreditam. Então ele acorda com as crianças, faz o lanchinho deles, né, o snack deles. Ele leva as crianças para a escola. Aí eu tenho uma babá, né? Não sei se vocês sabem, mas agora eu tenho uma babá que ela fica aqui das 8 às 5. Então ela chega e já pega o Charlie, já brinca com ele, faz as coisas com ele. Então, por causa dessa babá, que eu nunca tive babá antes e era muito mais desafiador, então as coisas estão mais no lugar e mais rotineiras. O Charlie sabe o que esperar. Eu já falei pra babá, quando você chega, você faz isso, isso, isso. O Charlie vai se trocar, vai não sei o que, vai brincar. Então já tem uma ordem para as coisas. De novo, a gente se preparou antes e aí a Rebeca só encaixou. Claro, se eu não tivesse babá, ia ser outro desafio por causa do Charlie. Mas com a babá aqui, eu não sumo, a gente tá junto o tempo todo. Mas, por exemplo, se o Charlie precisa ir no banheiro, preciso ir no banheiro, me ajuda a me limpar. Aí a babá vai lá pra ajudar a pôr ele pra dormir na soneca. Momentos que eu precisaria estar lá 100% com ele, ela consegue me ajudar nesses aspectos. Mas eu tô com ele o dia inteiro também. A gente se ajuda aqui. A Lírio Flaca Aline é um fã-clube. Um beijo, minha linda. Tem alguma coisa que achou diferente na quarta gravidez e que não teve nas outras? Beijos. Na gravidez... elas foram muito parecidas, com as mesmas dores no ciático. Com certeza deve ter tido alguma coisa, mas a minha cabeça não está permitindo lembrar isso no momento. Eu devia ter anotado. Eu tava pensando, agora a diferença no pós-parto da quarta gravidez, talvez tenha sido que essa foi a mais tranquila, que eu achei que essa foi a menos dolorida, porque eu acho que a Rebeca nasceu mais cedo. A Lili Vieiras, Lili, você é maravilhosa. Um beijo, ela tem fã-clubes também, ela escreveu... você tá chorando muito ou bastante no pós-parto? Lili, é engraçado, eu acho que eu tô mais emotiva. Eu tô emotiva, mas eu sou emotiva. Eu não acho que eu tô chorando muito, né? Hoje que eu fui fazer a consulta na ginecologista, eles dão um questionário pra ver se você tá bem ou não, né, psicologicamente. E tudo que eles perguntavam assim, você tá chorando por nada? Você acha que a vida não tem sentido? Eles fazem um monte de perguntas assim. E eu respondi tudo ok, tudo bem, sabe? Então, eu acho que eu tô chorando normal, entendeu? Eu acho que eu sou chorona mesmo, não tem jeito. A Sandra VTB lembrou de uma coisa que eu já tinha esquecido, que a gente passou por um furacão no pós-parto. E ela falou, como você imagina que teria sido a Rebeca nascer no furacão? Esse pra mim foi outro livramento que Deus fez, assim, porque era pra a Rebeca nascer durante o furacão. Imagina, minha mãe ia estar chegando de viagem, meus parentes iam estar chegando de viagem, então o Ricardo ia estar, né, uma loucura assim. E o Ricardo ia ter que fazer bate e volta, né, pro hospital, pra lá. Ai, gente, ia ser um caos, ia ser uma preocupação. Todo parto de nenê já é uma preocupação, porque a gente quer que corra tudo bem. Imagina em cima de um furacão. Nossa, é claro que Deus não fez isso por
causa do furacão, mas vocês entendem, assim, pra mim foi livramento. Foi ótimo que ela nasceu um mês antes. A Lili Vieira, a Lili de novo, é que ela faz umas perguntas muito boas. A ficha de que agora você é mãe de 4 demorou pra cair? Muito, Lili, é muito estranho. Assim, a gente fala, a gente faz, sabe? Mas a minha cabeça, eu tenho muita dificuldade com coisa abstrata. Aí, quando eu vejo os 4 juntos, assim, na cama, deu... Meu Deus, são 4 crianças. E como a Rebeca dorme muito, às vezes não que eu esqueço que ela tá aqui, não me entenda mal, eu não esqueço dela. Mas assim, teve uma vez que eu tava, logo no começo, a primeira semana, eu tava na cozinha fazendo comida, não sei o que, as crianças estavam lá, tava atendendo elas, fazendo coisa de escola, tá, e a Rebeca dormindo aqui. Aí por um segundo eu esqueci que ela existia, a Rebeca, daí eu corri aqui no quarto, ela tava dormindo no bercinho segura, tranquila, deu Ricardo, a gente tem que lembrar que ela tá aqui, porque a gente entra numa rotina, a cabeça, né, demora pra adaptar, demorou pra cair a ficha, mas agora não, agora já incorporei, agora, né, 40 dias pós-parto, obrigada, né, mamãe? A Lili também, pra Flavinha, ela perguntou, você tá se sentindo tranquila com relação ao seu corpo? Vou ser muito sincera e vou falar que não. Não tô, mas eu tenho que lembrar, tenho que pensar com a cabeça mais realista, assim, e lembrar da bênção que é. Quando eu olho no espelho, não tô feliz, não tô contente, eu falo, eu não acredito, mas eu sei que é um momento da minha vida, sabe? E eu acho que pra gente ter algumas coisas, a gente tem que abrir mão de outras, isso na vida no geral, né? E esse é o momento que eu tô vivendo, eu tenho que me amar do jeito que eu sou, e isso é um trabalho na minha cabeça, sabe? Não é uma coisa fácil pra mim nessa parte física, né? Eu me amo, eu me considero assim que tenho, né, uma boa autoestima e tal, mas essa parte do corpo pega pra mim. Não estou super tranquila, mas estou trabalhando a minha cabeça pra ficar. A Rafa.mp falou, é estranho sem estar com barrigão? Não, é um alívio. Apesar de eu amar, assim, não tem sensação igual de sentir o bebê mexer. Assim, eu fico com dó dos homens que eles não podem ter essa sensação, assim. Eu falo, nossa, acho que se eu tivesse nascido homem eu ia querer ser mulher, porque como eu queria ter tido essa experiência de ficar grávida. Então não tem sensação igual de sentir o bebê mexer, mas é desconfortável, gente. Nossa, pelo menos pra mim. Tem gente que ama, que nem sente, que é tranquilo, mas a minha experiência, eu tenho dor no ciático, era difícil de levantar, era tudo mais desafiador, assim, com outras crianças, o Charlie queria colo, sabe? Às vezes as crianças vêm, pulam na sua barriga, bate. Era muito desafiador, assim. Eu não acho estranho, eu acho bem melhor sem a barriga. A Laura Brumati falou, você parece estar bem melhor nesse pós-parto do que nos outros. Sim, Laura, como eu falei, esse foi o mais fácil, assim, mentalmente, fisicamente também, não do peso em si, mas fisicamente falando de dor, essas coisas, que eu me senti melhor até agora. Eu vou terminar com essa pergunta aqui, porque o vídeo já tá gigante e eu vou continuar falando sobre esses assuntos, que é uma delícia, né? Mas a Cecília Dias falou assim, o fato de não ter ajuda com a vovó Nete como a vovó Nete não estava, foi muito mais complicado. Amo vocês. Quando estourou a bolsa, eu fiquei desesperada que minha mãe ia estar aqui. Fiquei desesperada, né? Minha mãe, o Isaac, ajuda no geral. Mas por algum motivo foi tranquilo e foi muito gostoso ter esse momento com o Ricardo, sabe? Porque quando tem gente de fora, a gente divide a atenção, a gente divide as responsabilidades, né? E, de novo, como eu acho que esse é o último, eu acho, né? Foi muito especial ter esse momento só com ele lá. E ele segurou a onda, viu? Na verdade, ele tava bem nervoso. De repente, se vocês quiserem, eu posso ver se eu faço um vídeo com ele sobre a experiência dele, né? A visão dele do parto. Acho que a gente podia fazer um relato de parto junto. Ele, como ele viu e como eu vi. Foi muito legal ter esse momento sozinha com ele, mesmo aqui em casa, porque por mais que as pessoas ajudem, quando as pessoas estão aqui em casa, a nossa rotina é diferente, entendeu? Quando minha mãe Isaac tá aqui em casa, mesmo ela ajudando, mesmo ela tirando um monte de coisa de mim, a rotina fica diferente. E quando só tá nós dois, a rotina não é melhor, não é pior, só fica diferente. Então, quando a Rebeca, né, veio para nascer, o mais difícil foi assim, né? A gente teve que pedir ajuda dos amigos, e eles são maravilhosos. A minha amiga Juliana foi incrível, ela dormiu aqui em casa com as crianças. Acho que essa parte foi, né, mais desafiadora, mas a nossa amiga Juliana é igual a família, assim, a gente se conhece há
sei lá, 9 anos, 8 anos, sei lá, 9 anos. Então foi tranquilo, mas é ruim, né? Porque a gente pedir para as pessoas, né, sair da sua casa, deixar os seus filhos para ficar com os meus. Então essa parte foi ruim. Mas no geral, foi muito gostoso ter esse momento mais íntimo com o Ricardo e aqui em casa também. Aí a gente chegou, já voltou para a rotina certinho com as crianças na escola e ele assumiu toda a parte, né, de lanche, de e-mails, de professor, de aula extra, de tudo que tinha que fazer. Ele resolveu e eu foquei só na Rebeca. Então foi bom ver ele também nessa posição, assim, ele, né, saber que ele é capaz e foi tudo muito bom e a gente dividiu muito, muito bem as tarefas. Então foi gostoso ter essa intimidade assim com ele. Mas é isso, pessoal. Quero fazer um vídeo sobre produtos do primeiro mês, eu acho muito importante. E também quero fazer um vídeo sobre adaptação com os irmãos, porque rolaram algumas coisas aqui, mas eu estava preparada, me preparei para o incêndio, eu acho que isso fez toda a diferença na hora de lidar, né, com os comportamentos desafiadores. Mas aí eu quero muito compartilhar com vocês para ver se eu posso ajudar vocês também nesse aspecto. Obrigada por estarem aqui, obrigada por torcer, acompanhar nossa família, acompanhar mais essa jornada, assim, mais esse momento tão especial na nossa vida. Um momento, né, especial na vida de muitas mamães, que é esse pós-parto com o nosso bebezinho recém-nascido. Lembra de avaliar, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui o que vocês acharam. Se tiverem mais perguntas, eu vou respondendo ao longo dos dias, nos vlogs. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!